Você já parou para se perguntar por que o maior ícone da música mundial, Michael Jackson, foi alvo de tantas acusações devastadoras justamente quando tentava comprar catálogos musicais bilionários? Seria possível que as denúncias de pedofilia não passassem de uma cortina de fumaça orquestrada por figuras sombrias como Jeffrey Epstein? Imagine um cenário onde o rei do pop, por defender a pureza das crianças e se recusar a participar de esquemas de exploração da elite, tenha se tornado o inimigo número um de um sistema podre. Estaria Michael Jackson sendo punido por saber demais sobre o que acontecia nos bastidores de Hollywood e das ilhas privadas? A teoria que ganha força nos dias de hoje sugere que Michael Jackson era um obstáculo financeiro e moral para predadores como Epstein. Michael possuía uma fortuna imensa e um poder de influência que assustava os verdadeiros donos do jogo. Ao contrário do que a mídia tradicional sempre pregou, o cantor teria se negado veementemente a fazer parte das redes de contatos que hoje sabemos que existiam entre magnatas e celebridades. Mas por que a imprensa nunca explorou a possibilidade de Michael ser um justiceiro silencioso? Será que a imagem de estranho foi fabricada para que ninguém acreditasse nele quando as verdades sobre o submundo de Diddy e Epstein começassem a emergir? Neste contexto, o isolamento de Michael Jackson em Neverland pode ser visto não como um refúgio de culpa, mas como um santuário que ele tentava proteger das garras de pessoas poderosas. Se ele não queria participar dos esquemas de Epstein, a solução do sistema seria destruir sua reputação para que ele perdesse todo o seu poder de fala. Mas como uma rede tão vasta de influenciadores conseguiu convencer o mundo inteiro de uma mentira por tantas décadas? E o mais importante, se Michael era realmente inocente e uma ameaça para esses grupos, quem teria dado a ordem final para silenciá-lo permanentemente? Fique conosco, pois o que vamos revelar a seguir sobre a Oprah vai te chocar. Será que a recusa de Michael Jackson em se curvar ao sistema de Jeffrey Epstein foi o verdadeiro estopim para sua queda pública e financeira? Muitos teóricos acreditam que o rei do pop não apenas negou convites para as famosas ilhas privadas, mas que ele usava sua fortuna para resgatar crianças e financiar investigações contra esses grupos de elite. Imagine o perigo que Michael representava. Um homem negro, bilionário, com o catálogo da Sony em mãos e uma base de fãs global, decidindo peitar magnatas que controlavam o submundo do entretenimento. Teria ele se tornado um alvo de eliminação de reputação por saber de normas que só agora, com o caso P. Diddy, estão vindo à tona? A estratégia usada contra ele parece ter sido cirúrgica. Se você não pode controlar um homem com dinheiro, você o destrói através do caráter. Analisando os documentos que surgiram nos últimos anos, nota-se um padrão de ataques coordenados sempre que Michael tentava se tornar independente das grandes gravadoras e dos empresários ligados a esquemas obscuros. Mas por que as acusações de pedofilia foram a arma escolhida? Seria essa a forma mais irônica e cruel de atacar justamente quem dedicava a vida à proteção da infância? Seu plano era silenciar Michael Jackson. A elite precisava que o mundo o visse como um monstro, garantindo que qualquer denúncia que ele fizesse no futuro fosse ignorada. Mas o que acontece quando um ícone se recusa a cair sem lutar e começa a dar nomes aos bois em seus discursos e letras de música? Você já prestou atenção nas entrelinhas de canções como They Don't Care About Us ou Money? Michael parecia estar enviando mensagens codificadas sobre uma elite que queria usá-lo e jogá-lo fora. Mas se ele era tão poderoso, como permitiu que pessoas como Jeffrey Epstein e seus aliados o encurralassem de forma tão eficaz? A resposta pode estar naqueles que fingiam ser seus amigos na mídia, mas que na verdade serviam aos interesses do sistema. Você está pronto para saber como a apresentadora mais famosa do mundo entrou nesse jogo sujo? Seria Oprah Winfrey a peça fundamental para validar as mentiras do sistema e destruir Michael Jackson em rede nacional? Muitos questionam por que a apresentadora, que sempre pregou empatia, pareceu tão obstinada em dar voz a acusações sem provas concretas, como no documentário Leaving Neverland.
Estaria Oprah cumprindo uma agenda maior, ligada a figuras como Jeffrey Epstein e P. Diddy, para garantir que o rei do pop fosse enterrado socialmente antes que pudesse expor os podres de Hollywood? Por que celebridades tão influentes estariam interessadas em silenciar um homem que já estava fora das paradas de sucesso? Seria o medo de que as conexões de Michael revelassem o que acontecia nas festas de Diddy? A teoria ganha contornos sombrios ao analisarmos como a mídia de massa se fechou contra Michael, enquanto protegia nomes que hoje sabemos estarem envolvidos em listas comprometedoras. Oprah, ao dar um palco global para vozes que já haviam sido desacreditadas em tribunais, teria agido como a relações públicas de um esquema de difamação sem precedentes. Mas por que Michael Jackson era o alvo principal e não outros magnatas com comportamentos muito mais suspeitos? Seria porque ele se recusava a participar dos rituais e das festas de exploração que hoje assombram o nome de P. Diddy? Se a imagem de Michael fosse destruída, qualquer verdade que ele soubesse sobre esses grupos morreria com ele. Mas e se as perguntas que Oprah fez em suas entrevistas históricas fossem, na verdade, uma forma de mapear o que Michael sabia e o quanto ele estava disposto a falar? A conexão entre grandes apresentadores, magnatas da música e predadores sexuais parece ser um círculo fechado que Michael Jackson tentou quebrar com sua independência financeira e espiritual. Se ele era o único que não queria participar dos esquemas de Epstein, a elite precisava que a opinião pública o odiasse, para que ninguém questionasse sua futura queda. Mas quem sobrou para contar a verdade? Você sabia que apenas um amigo de infância de Michael teve a coragem de enfrentar todo esse sistema? O que Macaulay Culkin esconde? Porque Macaulay Culkin foi uma das únicas vozes em toda a indústria do entretenimento que nunca, em nenhum momento, mudou seu depoimento para incriminar Michael Jackson. Teria o astro de Esqueceram de Mim presenciado a pureza que Michael tentava proteger e, por isso, se recusou a participar do roteiro de destruição criado por figuras ligadas a Jeffrey Epstein? Imagine a pressão que um jovem ator sofreu ao ser coagido a confirmar mentiras que beneficiariam uma elite de predadores. Seria Culkin a prova viva de que a narrativa de abusos em Neverland era uma construção midiática para encobrir os verdadeiros crimes que aconteciam nas ilhas privadas de magnatas e nas festas de P. Diddy? A lealdade de Culkin desafia a lógica de um sistema que costuma comprar testemunhos para validar suas agendas de cancelamento. Enquanto a mídia e influenciadores como Oprah tentavam pintar um quadro de horror, Macaulay mantinha sua posição firme, afirmando que Michael era apenas um amigo que o protegia da toxicidade de Hollywood. Mas o que Culkin sabia sobre os esquemas de Epstein que outros preferiram ignorar para salvar suas carreiras? Se Michael Jackson não queria participar da rede de exploração e tentava criar um refúgio para crianças que já eram exploradas pela indústria, Culkin teria sido o principal beneficiado por esse escudo moral? Mas por que ele foi o único a não ceder? A teoria sugere que a recusa de Macaulay em trair o rei do pop foi um golpe inesperado nos planos daqueles que queriam silenciar Michael definitivamente. Se o sistema não conseguiu usar o melhor amigo de Michael contra ele, a estratégia precisou mudar para algo muito mais drástico e final. Mas até onde vai o alcance de pessoas como Epstein e seus aliados quando percebem que um ícone global não pode mais ser controlado nem pela difamação pública? Se Macaulay Culkin sobreviveu para contar a verdade, Michael Jackson não teve a mesma sorte. Você acredita que a morte repentina de Michael em 2009 foi apenas uma trágica coincidência médica? Prepare-se, pois o desfecho dessa história é mais sombrio do que parece. Seria a morte de Michael Jackson em 2009 o ato final de uma execução planejada por aqueles que temiam sua turnê de retorno, This Is It? Muitos acreditam que Michael estava prestes a recuperar sua independência financeira e, mais perigoso ainda,
planejava usar os palcos de Londres para expor toda a podridão da indústria e os nomes de Jeffrey Epstein e seus aliados. Imagine o pânico na elite de Hollywood se um homem com o alcance global de Michael resolvesse dar nomes aos bois em rede mundial. Teria o Dr. Conrad Murray sido apenas um peão em um jogo muito maior, onde a ordem para a dose fatal de Propofol veio de cima, para garantir que o rei do pop jamais abrisse a boca novamente? As inconsistências no dia da morte de Michael e o desaparecimento de gravações de segurança de sua mansão alimentam a teoria de que o sistema de Epstein e Diddy precisava removê-lo de cena. Se Michael Jackson não queria participar dos esquemas de exploração e defendia ativamente as crianças, ele era uma bomba relógio prestes a explodir. Por que a investigação focou apenas no erro médico, ignorando as ameaças de morte que o próprio Michael relatava à sua família semanas antes de partir? Seria uma coincidência que, após sua morte, figuras como Oprah tenham intensificado a narrativa de culpabilidade, como se estivessem limpando os rastros de um crime cometido por uma rede invisível de magnatas? A história de Michael Jackson em Echo nos alerta. Será que o mundo foi enganado por décadas por uma mídia comprada por predadores reais? Ao ligarmos os pontos entre Epstein, Diddy e a perseguição implacável contra o rei do pop, o quadro que surge é de um homem que lutou sozinho contra um sistema que hoje começa a ser desmascarado. Michael Jackson foi um monstro ou o primeiro grande obstáculo para uma rede de exploração que domina as sombras de Hollywood? Se ele morreu para que segredos de gente poderosa permanecessem enterrados, cabe a nós decidir em qual versão da história acreditar. O que você acha? Michael foi silenciado por ser uma ameaça ou o destino apenas foi cruel com ele?